Salve a igreja, uma paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Então, irmãos, eu estou muito feliz com Deus, com tudo aquilo que eu ouvi, porque eu sei que é uma nutrição gloriosa para cada um de nós está atravessando um momento, né? E a palavra cai justo de uma forma a dizer, de uma forma silenciosa, ainda que nós tenhamos ouvido, mas o Espírito falando maiormente em nossos corações, que Deus é uma pessoa justa. E se há alguma coisa, ela sempre vai reverberar em nós. Então isso é muito glorioso, porque já temos uma definição da parte de Deus hoje entre nós falar. Ele já disse que nos ama. Ele já disse que nós somos o jardim dele. Mas aí nós vamos fazer alguma pergunta pessoal, né, íntima. Mas por que a gente tem tanta dificuldade? Então eu creio em nome de Jesus que Deus vai com certeza falar, além daquilo que já falou gloriosamente. Eu fico muito feliz com a palavra que eu ouvi, mas eu creio que tem alguma coisa no nome de Jesus. Amém? Amém. Salmo 37. Vou fazer uso do verso 5. Amém? Amém. Então vou fazer uso de um clássico, mas vou explorar um pouco mais essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Amém. Repita comigo em nome de Jesus com bastante saúde espiritual. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E o mais ele fará. E o mais ele fará. Repita comigo. E o mais ele fará. E o mais ele fará. Amém. Então, irmãos, nós estamos aqui, graças a Deus, alegres, mas o ser humano ele está alegre, mas ele está sempre na expectativa de alguma coisa acontecer maiormente. Então nós vemos aqui que Deus vai confirmando as palavras que anteriormente os irmãos trouxeram, para que nós possamos ver que a situação espiritual do mundo presente é uma situação que fica bem claro que o erro é sempre do ser humano. Por exemplo, nós pegamos a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, onde nós detectamos que há maior peso da glória de Deus, da graça de Deus e do Espírito de Deus, no início de toda a obra. Aí alguém vem e diz para você assim: mas olha, isso era na época da lei. Mas a palavra de Deus nos profetas diz que Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. Então eu gosto muito da ciência de Deus, em que para você fazer um trabalho, um reparo, você precisa saber o que é o início. Naturalmente ter o conhecimento do meio, e através do fim é que você vai saber exatamente o que se utilizou lá no início, para que a permanência de Deus ela possa ser contínua na nossa vida. Mas alguém vai falar: mas no início está muito distante. Irmãos, a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos, um dia, quer dizer o quê? Está tudo na minha mão. Um dia, 1000 anos, 10.000 anos, eu sou dono de tudo. Aleluia. Então veja bem, nós não podemos inutilizar a palavra de Deus daquilo que é a origem de todo o assunto. Então eu gosto muito de pesquisar aquilo que são as coisas iniciais. As coisas mudam. Mas tem coisas na palavra de Deus que elas são imutáveis. Elas percorreram o tempo, mas elas foram se desgastando. E as pessoas foram abandonando aquilo que era, na verdade, o início. E já pularam, então, uma outra fase, subestimando a Deus. Então, quando você subestima a Deus, você vê que o mundo antigo, inicial, o povo judeu, eles começaram a ver que aquele assunto de relevância grandiosa, em que tinham comunhão com Deus, dava certo sempre. Aleluia. Então eles não se afastavam daquilo que dava certo. E nós vemos aqui a palavra do Senhor nos mostrando que o texto diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós olhamos uma palavra como essa, nós vemos que ela é de maestria de um homem que tem muita intimidade com Deus, que conhece muito a Deus, um homem que tem uma relevância muito grande e que conhece muito, mas muito de Deus, no sentido de que aprendeu: olha, eu só faço o que ele manda. Aleluia. Eu apanhei muito,
pequei muito, errei muito, mas depois que eu comecei a entender ele mais, eu comecei a entender ele como garoto. Então, quando ele era garoto, ele fez coisas extraordinárias. Estou me referindo a Davi. Por que ele fez coisas extraordinárias? Porque ele começou a ver que dava certo o relacionamento dele com Deus. Então a gente via lá no início, ele ainda não tinha sido consagrado a rei, já fazia coisas, sabe, completamente atípicas a uma realidade humana. Ele teve vitória sobre o urso, dominava os leões. Você dominar o leão só se você tiver uma força sobrenatural sobre a tua vida, porque normalmente isso não acontece. Então esse homem aqui, ele vem crescendo em experiência, e ele, quando respira, ele destila a certeza de que você tem que seguir a Deus na proporção em que Deus determina na sua palavra. Aleluia. Ocorre que para a gente, quando nós estamos distantes, nós somos gentios, não somos judeus, e muito menos israelitas, mas nós observamos o seguinte: esse homem começa a entender que o julgamento da vida, ele é silencioso. Então Deus não vai esperar chegar ao final do mês para poder fazer um julgamento de algumas coisas. Vai sendo julgado diariamente. Meu Deus. Então isso você tem que entender. O julgamento não vai acontecer: olha, Mariette, a senhora teve a sua vida toda, Deus vai chegar no final tudo. Não. Nós não podemos pensar isso, porque Deus julga diariamente, hora após hora. Alguém vai dizer: mas pastor, de onde você tirou isso? Lê o texto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. No verso 6 diz assim, para corroborar: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meu dia. Ou seja, o sol é diário. Então Deus julga todo dia o que você faz e o que eu faço. Só que muitas vezes você faz um cumulativo e não entende, e está esperando que vai ser resolvido tudo. Olha, irmão Eduardo, mas Deus vai julgar no final do ano. Não. A Bíblia diz assim: os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Ou seja, um homem bom, se ele se tornou um homem mau, os passos já não são mais confirmados. É verdade. Então nós devemos observar o seguinte: é entender a palavra de Deus como um todo, pelo início do coração de Deus. Eu me lembro de certa ocasião, a irmã Rosânia sempre falava: eu, Senhor, não mudo, eu, Senhor, não mudo. E Deus não muda, irmãos. Agora, o que acontece então para que essa relação de comunhão com Deus ela seja agredida? Irmãos, nós temos que entender o seguinte: o julgamento é diário. Todo dia ele puxa o julgamento da Rosânia, do Lucas. Ele vê o que você faz e o que eu faço. Então, para o julgamento ele ser algo diário da parte de Deus, Deus fala assim: tem visto meu servo Jó? Ele pergunta aqui, porque ele vê, tem visto ele. Então, por ele ser uma pessoa diferenciada, comprometida com Deus, e não deixar nenhum milésimo, porque existe assim, às vezes, um capricho de uma mulher dentro de casa. Eu já vi mulheres assim, elas varrem a casa. As que não tem tanto capricho, elas lavam os negócios para trás. Mas quem tem capricho, volta 10 vezes para pegar o último. Último, é verdade, né? A outra aqui, não, tá bom. Mas tem uma que volta, até tirar o último negocinho. Quando ela tira, agora está limpo. Mas para a outra, ela vê um negócio sujo, tá bom, mas vai. Ela não tem tanto zelo. Deus é uma pessoa, irmãos, que, pela palavra de Deus, ele traz um prazer na relação que você tem com ele. Aleluia. Porque ele começa a mostrar para você: por que eu sou assim com fulano? Meu Deus. Por que eu sou assim com Davi? Por que eu sou assim com outros homens? Vamos abrir aqui o livro de Números, onde tudo começa para a gente poder ter uma... Números 12, vamos ver o que Deus fala com nós. Você vai ouvir a fala do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Livro de Números. Você vai passar Levítico e vai achar Números, tá bom? Números 12. Vou ler do verso 3 ao verso 10 para você ver qual é a personalidade, se posso falar assim, que Deus imprime lá no início. Amém? Capítulo 12, eu vou ler do verso 3 ao 10. Tem que ser rápido hoje, tem bastante leitura. 3 diz assim, vai pensando assim, irmãos: e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés?
não tem falado também por nós? Aí Miriam está falando, querendo reivindicar o direito de falar com Deus. Aí diz assim: o Senhor ouviu. Aí Deus agora vai se replicar na palavra em favor de Moisés. Diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí a tenda da congregação, e saíram eles três. Olha o que Deus vai fazer, preste atenção. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. E se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então veja bem, irmãos, são coisas que às vezes você acha que Deus ele pode ter suspendido ou mudado. Mas entenda bem, qual é a personalidade de Deus aqui nesse contexto? Ele viu que Arão e Miriam estavam prejudicando Moisés, se levantando com Moisés, e queria que eles fossem tratados tão quanto igual a Moisés. Mas Moisés tinha muito mais bagagem espiritual, tinha muito mais obra. O que eu quero trazer para vocês é que Deus não é um ser que vai trazer algum problema para mim ou para você injusto. É porque você faz menos. E você vê no texto, peraí, você quer se comparar com Moisés? Peraí, Arão. Peraí, Miriam. Estão querendo se comparar com Moisés? Vocês não são igual a Moisés. Meu Deus. Na casa de Deus é igual. Você pode se tornar a pessoa que faz mais conhecida de Deus. Mas às vezes você não leva isso em consideração. Mas peraí, eu tenho certeza que muita gente nunca nem ouviu talvez esse texto de Moisés Miriam ficou leprosa. Mas pastor, quer dizer que Deus é a mesma coisa, ele faz hoje a mesma coisa, ele não mudou. Mas ele é uma pessoa que ele está dizendo: olha, com Moisés eu falo face a face. E com os outros? Com os outros eu falo em sonhos, falo por enigmas. Mas com Moisés não. Mas você observou o que tem aqui nesse texto? Uma coisa que ficou bem clara aqui. Olha o que ele está dizendo. Ele apresenta as razões porque ele faz isso com Moisés. Olha aqui no verso 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aleluia! Você está entendendo o peso que você tem que trazer para a sua vida? Meu Deus! Ser fiel, irmãos, é você não ter falta. Ser fiel é Deus olhar e é perfeito. É meu amigo, é meu irmão. E isso que eu quero trazer hoje vai te ajudar muito. Porque às vezes você fica questionando: mas por que não fez? Porque você não é fiel. Porque você precisa ser como Moisés. Você precisa ser um homem diferenciado para Deus olhar. Não. Ele cuida da minha casa com um jeito. Ele não deixa um escândalo se levantar. Ele não dá razão de nada. Tudo ele está em cima. Então isso vai mudar a tua vida. Aleluia! Para você entender que o assunto era entre Arão e Miriam. E de repente a Bíblia diz: e usou Deus Moisés. Quer dizer, Deus se incomodou com aquilo. Vou falar com Moisés: não, Moisés, onde esteja lá para fora. Meu Deus! E nós estamos na casa de Deus, nós estamos na casa de Deus para aprender. Aleluia! Se eu pudesse voltar sempre no velho, eu volto no antigo, por quê? Porque é o início de tudo. Se o irmão Albino me contar uma história, e for uma história rápida, para eu entender tudo, eu vou falar: Albino, a história começou exatamente isso. Pastor, o Albino me conta do início. Como é que foi o início? Porque quando eu tenho início, eu tenho a razão do meio. E quando eu tenho a razão do meio, eu tenho a razão do fim. Eu não posso começar do meio para o fim. Parece uma coisa que não é óbvia, que é óbvia, mas não é. A pessoa olha aqui, está vendo? Quer dizer que Deus ficou indignado com Arão e com Miriam? Ficou.
A Miriam irritou tanto a ele, com essa questão de achar que, peraí, será que Deus só fala com Moisés, não fala comigo nem com Arão? Deus falou, falo do jeito que eu quero com você. Aleluia. Mas com Moisés é diferente, porque você não tem a produção do fruto espiritual. Nem tão pouco você trabalha, você está longe de você ser igual a Moisés, não é longe. Mas alguém vai falar assim, mas pastor, Deus faz acepção de pessoas? Não, irmãos. Ele não faz. Mas uma coisa você tem que entender. A Bíblia, ela tem um conteúdo claro para quem faz mais e faz com qualidade. Aleluia. Isso aí não está suspenso na palavra de Deus. Jesus disse, eu não vim trazer suspensão à lei. Como é que Deus ia suspender um ato desse tão glorioso, em que ele mostra a diferença que ele trata Moisés e a diferença que ele trata Arão? Por quê? Ele cuida da minha casa. O que ele quis dizer que está implícito? Ele trata de um jeito a minha casa, trata o meu povo, trata os meus. Tudo que é meu ele trata com muito carinho, ele trata com muita seriedade. Como o nosso amado irmão presbítero falou, o que falta, sabe, bem apanhado, é você entender que todas as razões que estão na Bíblia, elas têm que ser trazidas a uma realidade, não uma história. Nosso amado irmão Albino defendeu muito bem, e ele disse que é uma questão de você falar sem sentimento, você falar sem aquela curvatura de fé. Irmão, você está falando, não está falando nada. Sabe por quê? Porque amanhã chega e você continua com o seu nada. Pastor, eu preciso orar mais. Tá, olha, mas quantos anos tem que ser orar? Tem 10 anos que eu sei, falo, vou orar, mas não vou. Meu Deus. Pastor, eu preciso ser uma mulher mais santa. Sim, mas quanto tempo tem que você falar isso? Meu Senhor. Não, o assunto, quando ele tem entendimento da parte de Deus, você tem que mudar amanhã, não é esperando daqui a 5 anos. Eu vi esse texto aqui e eu fiquei muito agradecido por Deus, porque isso com a revelação de Deus que Deus me deu ontem. Ontem nós viemos aqui, eu e meu irmão Eduardo, no Lucas, e às vezes a gente tem que conformar um irmão, tem que conformar uma irmã. Eu amo muitos irmãos, mas eu sinto quando os irmãos são fracos. Não fracos no sentido de não ter fé, mas que, sabe assim, eu queria um pouquinho mais de Deus, um pouquinho só. Aí a pessoa fica silenciosa. Então, quando nós conversamos ontem aqui, eu sou mais velho, então qual é a minha obrigação? Eu tenho que ensinar sobre Deus. Eu estava conversando com o Eduardo, falei bastante coisa para ele. Quando as coisas estão centralizadas em Deus, é você ter justiça. O que é justiça? Eu estou olhando aqui, estou aqui, eu tenho que pensar na Flávia. Flávia é mulher, Flávia é casada, Flávia trabalha fora, Flávia tem obrigações na igreja, Flávia conjectura com a irmã, Laura, em outros assuntos mais. A Flávia se desgasta. Eu olho, por exemplo, para a irmã Marcela e para o Douglas, estão novos. Você não imagina, mas eu não sei. Mas o que eu imagino? Posso estar imaginando errado, me perdoa. A irmã Marcela lava roupa, Douglas tem que ajudar. Então, o que eu vejo com isso? Existe uma situação de justiça que eu tenho que olhar para o Eduardo e Deus fala para mim assim: ajuda ele. Ajuda ele lá. Por quê? Ajuda ele. Aí ontem, quando eu estava orando a Deus de madrugada, Deus me deu uma revelação exatamente para confirmar o que eu tinha visto do Eduardo. Ele saiu para pescar e ele estava junto comigo. De repente ele viu um peixe enorme. A quilha, aquela barbatana superior do peixe, aparecia na água. Ele quase caiu e gritando: pastor, pastor! E o peixe não veio. O peixe era grande, mas grande. E daqui a pouco ele falou assim: o peixe foi embora. Ele não conseguiu tirar o peixe da água. O que eu quero dizer assim, espiritualmente, é que você precisa pensar em Deus de uma forma a entender Deus. Mas peraí, quer dizer então que Moisés, ele tinha, meu irmão, ele fazia um serviço de excelência. Não um serviço que você entra aqui, sai aqui e vai embora correndo. Tudo que eu falo para os irmãos, eu tenho que ensinar só. Irmão, você tem que se dedicar, porque essa pessoa, ela é muito justa. Ela não vai deixar de maneira alguma que você faça mais, e o outro vai ser tudo igual? Não vai ser tudo igual. É verdade. Por que não vai ser igual, irmãos? Porque o segredo do sagrado é o poder de Deus sobrar. O que é o segredo da nossa vida aqui? Sobra injustiça. Sobra, mas sobra mesmo. Sobra. Eu sou o último a sair. Já fechei as janelas, já fui lá em cima, já voltei.
Os irmãos estão em ordem, agora eu vou. Porque Deus quando olha isso para você que fala assim, essa moça é diferenciada. E o que Deus começa a ter com essa moça diferenciada ou com esse rapaz? Deus começa a ter compromisso porque ela está fazendo mais do que os outros. Quer uma coisa? Vamos de novo aqui. Gênesis 22:12. Abre Gênesis 22:12 para você entender. Eu não tinha nem entendido a palavra ainda não. Olha isso aqui. Gênesis 22:12. 12, amém? Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, disse Deus a Balaão: não irás com ele. Não, peraí, está errado. Eu estou olhando aqui. Números. Volta lá. Gênesis 22:12. Desculpe, irmãos, estava em outro texto. Preste bem atenção nesse texto para você ver o grau de exigência de Deus. Ele não mudou, ele é o mesmo. 22:12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então se veja bem, irmãos. Abraão tem um filho. Deus faz uma série de incursões na vida de Abraão. De repente ele diz: eu vou tirar o filho dele. O filho é parte de uma história que a gente julga ser inseparável. Mas Abraão, ele tem tanta convicção de que aquela pessoa que está intervindo na vida dele é Deus, que ele vai, o que tem que fazer? Está pedindo para levar e ofertar. E fazer o quê? Oferecer o Isaac. Mas peraí. Mas é isso mesmo. Você vai ofertar o seu filho. Meu Deus. A Bíblia nos mostra que ele fez tudo num ritual para obedecer a Deus, entregando o próprio filho. Aleluia. Nós, irmãos, temos que entender que essas lições, elas ficam porque elas fazem parte da personalidade ou da pessoalidade de Deus. Aleluia. Faz parte da personalidade dele. Mas ninguém vai dizer: mas, irmãos, ele não está dizendo que vai matar, está pegando o que é dele. Meu Deus. Que quando ele pega, como diz a irmã Laura, uma pessoa que ela vai florescer no jardim de Deus, ele está falando: Senhor, durante muito tempo você trabalhou para mim, me fez coisas gloriosas, me serviu lá na terra, e agora eu vou levar, vou homenagear particularmente. Então ele pega e homenageia particularmente. Por que eu digo isso com a evidência bíblica? Quando Jesus estava nas últimas horas, quem foi que apareceu a Jesus? Moisés, Elias. Ele pegou: traz Elias, faz Elias descer, traz Moisés. Eu estou falando bobagem, mas eu para você que Deus é uma pessoa muito justa, e isso às vezes deixa a gente chocado, porque às vezes eu vou dizer para vocês, irmãos, muitas das vezes eu não quero fazer muitas coisas, mas se eu falo comigo assim no meu coração: não, você não vai me errar, eu vou fazer porque eu preciso fazer para Deus. Aleluia. Eu nasci para trabalhar para Deus, eu nasci para dar alegria para Deus, eu vou dar uma conversão para Ele. Então a mínima coisa que eu fizer, eu já vejo os anjos olhando para mim: cara feio, não obedeceu ao Senhor. Isso é grave? Claro que é, irmãos. E aqui, por que isso mostra que Deus tem consideração quando você obedece maiormente a Ele? Vamos ali olhar Gênesis 41:38. Observa isso. Você vê a diferença. Gênesis 41:38. Eu vou ler dos 38 ao 44. Presta bem atenção em nome de Jesus. 38. Olha o que Deus faz para você ver em outras terras. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinal, sinete da mão, e o pôs na mão de José, e fez-nos vestir roupa
roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fez-o subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Meu Deus. E bem, irmãos, por que José foi considerado por Deus? Meu Deus. Irmãos, é o grau de intimidade que dá a autoridade e o poder. Que esse homem está numa terra estrangeira, está num lugar que é outro país, e ele vai ser levado como a segunda pessoa do próprio país. Mas ele é estrangeiro. Sim, José é estrangeiro. E está sendo homenageado em outro país. O que eu quero trazer assim, considerando toda a graça de Deus na nossa vida, é que Deus, irmãos, Ele é uma pessoa que cada vez mais que você ganha intimidade de entender isso, você vai fazer mais. Se alguém chegar aqui para mim e falar assim: pastor, eu queria orar na igreja, como uma vez o Leandro falou isso para mim: que horas você quer orar na igreja? 7 horas da noite, vamos lá. O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu entendo que a igreja, ela é a continuação do reino de Deus, eu entendo. Um reino, irmãos, tem que ser perfeito. Por quê? Porque aquele que tem o controle do reino, ele é perfeito. Eu sei que nós temos ocupações, terrenas temporárias, eu sei que nem sempre os irmãos trabalham fora, têm sua construção da sua renda, do seu trabalho, da sua afinidade com aquilo que faz, eu entendo isso. Mas pensa bem numa coisa: o que você faz maiormente e tem que estar atrelado à justiça de Deus. Porque, por exemplo, se você faz alguma coisa que você tem falta no reino, e aquela falta é justificável pelo tribunal de Deus, amém. Não sou eu que vou dizer para você: você não veio, você chegou atrasado. Eu não vou falar nada disso. Por quê, irmãos? Porque você vê que não precisa ninguém intervir na vida de Moisés, na vida de José do Egito, na vida de Abraão. Ele olhou e viu fazendo mais do que os outros. E nós, na casa de Deus, nós devemos entender que o julgamento é diário. É claro, se eu estou fazendo, me acumulando de monturo de problema, se o julgamento é diário, Deus olha e vai ver mais um monturo, o meu pecado, do que provavelmente a minha pessoa. Olha o tamanho do tambor dessa moça. Olha o tamanho do tambor de problema desse rapaz. Falta muito. Então, nós ficamos olhando assim: mas por que Deus fez na vida de Davi? Olha o que Davi fez, irmão. Olha, ele é escritor, ele é guerreiro, ficou 40 anos. Se Deus mandasse ele fazia na hora. Senhor, o que o Senhor quer? Tem que matar, eu vou lá e mato. Aleluia. Mas Davi, o que o Senhor mandou? Você vê que ele tem um senso de que, numa ocasião, ele fez todas as coisas erradas. Joabe está contando para ele, e ele tinha uma indignação de tudo quanto era errado. Joabe conta para ele: eu conheço um homem que fez isso, isso e isso, pegou a mulher do seu próximo, trouxe para sua casa, casou com ela, e agora vive com ela. Aí, na palavra de Deus, diz assim que Davi fala: quem é esse homem? Aí o profeta vai falar assim: esse homem é você. Mas em outros textos diz assim, que a fúria dele era para matar aquele homem, e aquele homem era ele próprio. Então é a indignação que tem que ser criada contra aquilo que é errado dentro de você. Por quê? Porque a sua geração é uma geração, e a minha, que vai deixar frutos. Mas imagina uma criança como o Bernardo, como o próprio Davi, como próprias crianças estão aí, ouvindo uma palavra chula em que não tem temor. Amanhã nós vamos para um monte, quem é que vai? Ninguém fala nada. A criança ouve e fala assim: ninguém se manifestou, então eu posso faltar. Por quê? Porque o exemplo da geração foi o silêncio, foi a indiferença. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós começamos a ver algumas coisas que estão sendo lembra. É preciso lembrar disso. Porque, por exemplo, Davi desejou construir o templo de Deus. Deus deu a revelação para ele e falou: Davi, você vai construir o templo. Passado mais um tempo, ele teve muitas guerras, derramou muito sangue. E Deus suspendeu a responsabilidade dele, dizendo: você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é seu filho.
templo que você fala em palavras parece uma coisa pequena. Mas o templo só de frente tinha 500 metros. Ou seja, tinha meio quilômetro. Você imagina você vai jogar uma igreja que é quase daqui, passa essa rua e passa outra. E seu tempo, o tempo são 500 metros. Imagina que tem que fazer para trás, para frente, para o lado. E aquela construção ficou pronta em 20 anos. O próprio Salomão poderia ter largado com 4 anos. Imagina você construir com 20 anos. 20 anos, eu estou dizendo, de tempo que durou a construção. Todo dia, Salomão estava lá. Hoje, qual é o tempo? Que dia é hoje? 10º ano. Salomão está firme na construção. 15º. Salomão está firme. Aleluia! Tem que olhar, entendeu, irmãos? Que Deus tem uma relação com Salomão. A Bíblia diz que ele seria o homem mais sábio do mundo. Deus olhou e falou: pode entregar. Por quê? Ele não larga a briga. Aleluia! Espiritualmente, aqui nesse texto, Aleluia! o que Deus está querendo nos abrir os olhos é que tem que ser o seguinte: eu não tenho nada errado. Todo dia eu vou julgar vocês. Mas, pastor, como é isso? Todo dia você vai receber aquilo que você entende que possa fazer. Você não ora 5 minutos? Ora. Tem um que ora 40. Você não faz coisas, poderia fazer melhor? O que você tem de entendimento da Bíblia, dos 5 primeiros livros? Está aqui na cabeça fervendo. O pastor não está. Mas na cabeça de Moisés, na cabeça de Abraão, de Isaac, de muitos homens de Deus. Quando ele abre o livro de Gênesis, ele sabe tudo. Quando ele vê aquelas imagens da guerra, era como se Israel fosse dizimado e ninguém vai sobrar naquela terra. Por quê? Eles estão sendo levados lá para os romanos. Os romanos vão matar eles todos. Por quê? Mas esse romano é muita gente, não dá para poder sobreviver. Mas Deus, na sua palavra, no seu poder, honra aqueles que lutaram até o fim. Aleluia. A mesma coisa aqui, alguém está aqui para ter uma coragem. Mas a coragem de lutar não é por mim, nem pela Rosângela, nem pelo presidente, é lutar pela obra, pela justiça de Deus. Se você acredita que ela é perfeita, a justiça, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que se não for instaurada a justiça de Deus dentro da sua casa, da minha casa, a tua casa vira uma bagunça. A minha vida vai virar uma bagunça. Por quê? Porque eu sei que pode levantar um poder paralelo do pecado, eu querer gritar mais do que a minha mulher, ou a minha mulher querer falar mais alto que eu, ou o Lucas querer me passar. Opa, onde é que resolve isso? A justiça de Deus. Então, quando eu falo da justiça de Deus, cada um vai para o seu lugar. O Lucas fica no lugar dele, a minha esposa no lugar dela e eu no meu. Mas quando você não tem essa noção, opa, você cresce igual uma águia e quer voar sobre o outro, seja mulher. Então Deus coloca o quê? Você consegue ver que a minha justiça é perfeita? Sim, Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz: vós maridos tratai bem as vossas mulheres, e vossas mulheres sejam submissas aos vossos maridos. E diz também que nós não devemos provocar ira nos filhos. Então, está tudo resolvido, tá? Mulheres sejam submissas. Eu também tenho que ser submisso, porque submisso no sentido a Deus, porque Deus precisa ouvir minha oração. Se Deus não me ouvir a oração, eu estou perdido. Eu vou ser um caco velho falando pela rua, porque não tem a justiça de Deus. Então ele, o próprio Deus, traz o quê? Um transtorno para mim. E aí, o que acontece dessa palavra que eu estou falando para os irmãos? Eu estava de madrugada orando a Deus, Deus me deu uma revelação, e que eu nunca tinha visto, na verdade, essa palavra. E Deus falou assim para mim, que os homens escolhem as suas leis prediletas. Eu nem tenho essa palavra no meu vocabulário. Ele falou assim para mim: Senhor, eu vou pregar sobre essa palavra, entrega teu caminho ao Senhor. Isso mesmo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E mais ele fala: eu ouvi isso de Deus. Não foi eu que abri a Bíblia estudando lá. E aí ele pegou e falou assim: os homens escolhem suas leis prediletas. E aí o Senhor falou para mim assim: escolher as suas leis prediletas e entregar o caminho ao Senhor. Deus falou para mim: são duas coisas completamente diferentes.
Então, o que me dá a realidade de você crescer, eu crescer, nós crescermos, é que você deve entender que tem uma justiça já afiada entre nós. A justiça de Deus. Aí quando você imprime uma escolha errada, é o que Deus está falando. Eles escolhem as leis prediletas. O que é predileto? É aquilo que é conveniente. Porque em muitas situações, você não vai ter o que é conveniente. Muitas das vezes eu quero dormir mais. E de repente Deus está lá na minha porta, 3h30 da manhã. Vamos começar. Vamos falar da obra. Vamos falar dos caminhos dos céus. Vamos me ajudar. E aí começa a falar. Essa palavra, eu digo para você, eu acho que eu nunca nem falei na minha vida. Eu uso muitos termos, essa eu não falei. Então, o que acontece? Eu começo a contemplar sobre uma maneira a vontade de Deus, não por uma coisa que seja, como diz nosso amado irmão Eduardo, nós conversamos bastante hoje, coisas boas, sobre a religiosidade. A religiosidade, irmãos, é uma coisa que você precisa não ser recorrente, mas se você não tiver o compromisso de ser como Deus quer, você vai ser religioso. Todo dia você vai fazer a mesma coisa. O seu painel não muda, a sua página é a mesma. Por que é a mesma? Porque o religioso, irmãos, ele contempla não a questão de crescer em Deus e de respeitar a Deus. Ele contempla a questão de fazer. Eu não quero fazer nunca o fazer por fazer. Por quê, irmãos? O fazer por fazer é uma obra que às vezes não tem inteligência. Você pode fazer uma coisa bem melhor do que você fez hoje. Olha, meu dia hoje foi bom. Ontem Deus apareceu e trouxe aquele peixe lá do Eduardo, e que a quilha do peixe ficava no alto, e ele se matando para trazer o peixe, e ele não trouxe. Então, olha o que eu quero desejar chegar para os irmãos. A igreja é um lugar que ela pode muito te abençoar. Você observou qual foi a abertura de hoje da palavra devocional que você trouxe? A palavra que ele trouxe é uma palavra que um homem diz: eu preciso estar todos os dias na casa de Deus. Aleluia! Por que você precisa estar na casa de Deus? Quando está na casa de Deus, irmão, desce um conhecimento, desce uma obra especial. Por exemplo, hoje o nosso padre irmão Albino trouxe lá no final do livro de Eclesiastes. Eu observei bem claro que ele estava falando no livro do salmista do Salomão, que é filho do rei Davi. Quando eu olho para Davi, eu vejo que Deus escolheu que o próprio filho dele nascesse da raiz de Davi. Poderia ter nascido de muitos outros homens, porque lá desde Noé já se abre toda a genealogia, mas não, onde vai nascer? Vai nascer da raiz de Davi. Por quê? Porque é uma raiz, na verdade, em que eles trazem uma tribo muito forte, eles são muito fortes. Aleluia! Eles tinham peso sobre todas as tribos, são mais inteligentes, são mais, sabe, assim, voltados para a fé. De todas as tribos que nós temos, a tribo de Davi, que é a tribo de Judá, eles são muito fortes, muito valentes. Aí, então, que a origem faz com que o próprio Deus tenha que preservar aquilo que está lá, iniciado lá em Israel. Podemos jogar tudo fora? Sim, Machu Picchu acabou. Mas por que Machu Picchu acabou? Deus não tinha interesse em Machu Picchu. Mas agora você chega em Israel. Aleluia! Você entrar para uma rua e outra rua e alguém dizer para você assim, perguntar: onde fica o túmulo de Davi? Quem? O túmulo de Davi, o rei Davi, é lá do outro lado, naquela. É em Hebron. Não é dele esse coisa lá. Agora quando você chega lá, está o túmulo de Davi. Peraí, pastor, passaram 2000 anos, Machu Picchu já acabou, outras cidades já acabaram, Sobradinho já virou mar. Mas por que estão vivos até hoje? Irmãos, é você entender que o mistério de Deus está na sua vida. E se você não sabe, tudo bem. Mas quando você sabe, é aquilo que eu falo para os irmãos, que é muito importante você guardar isso. O poder paralelo das trevas, ele vai induzir a criança, ele vai induzir o jovem, vai induzir o velho, o novo, qualquer pessoa. Porque se veja bem, para uma pessoa ser induzida a não fazer é uma facilidade. Mas você não vai fazer por quê? Porque eu quero ficar deitado aqui, quero. Meu Deus! Eu não disse que pode fazer o bem? Faz. Não, mas eu estou no poder paralelo, então eu não vou fazer. Então quando você faz isso, já está no pecado. Porque, mas peraí, a Bíblia não diz
Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu posso até não querer, a irmã Eliette sabe que eu não gosto muito dessas coisas, mas de aniversário, essas coisas, mas espera aí, a irmã Eliette me chamou. Eu falei, no mesmo jeito que a Rosane falou, a irmã Eliette quer que a gente vá lá, aí foi a irmã Flávia, foi os outros irmãos. Eu vou dizer que você vou não. Tem compromisso com Deus e com a irmã Eliette. Aleluia. Todo o tempo da vida dela, ela está na igreja. Ela pode ter alguns probleminhas, ou tem, mas ela está aqui, então não vou faltar. Você queria estar lá cantando? Irmãos, não é que eu queria, mas eu entendo que eu não posso fazer a minha vontade. Porque se eu for fazer a minha vontade, eu não vou ficar nenhum. Aleluia. Ah, o que aconteceu? Está frio? Eu queria sair de casa, não vou sair. Vou estar comigo agora. José, pastor, hoje está chovendo, está não sei o que, está frio, o que você acha que tem que ir para o monte? Aí eu olho para Deus e falo, Deus, Ele é novo. Ele precisa caminhar. Ele precisa ter experiência com Deus, como eu tive. Aleluia. Se eu falo, não, José, não vamos hoje não, que está frio. Eu joguei uma pedra na frente dele. José, o que você acha que é hoje? Pastor, eu quero sim, então está frio, vamos subir. Glórias a Deus. Eu não posso fazer mais a minha vontade. Se eu sou um servo de Deus, se eu aspiro pela justiça de Deus, se eu desejo ser como aqueles homens antigos, ver Deus, a ciência de Deus, a glória de Deus. Olha o que eu ganho com isso, irmão Laura. Irmão, a gente se embaraça com os assuntos, às vezes assim, pá, rápido. E eu não sou uma pessoa de geração que tenha conhecimento todo virtual. Mas às vezes eu mexo melhor com as questões virtuais do que muitos garotos de 20, 30 anos. Entro aqui, viro aqui, passo para lá, o Lucas fala assim, isso parece até que é mais novo, né? Mas não é que eu sou mais novo. É Deus que faz, olha, você entra aqui nessa porta, vira essa, fecha essa, pega aqui, fecha. Então, o que Deus faz na nossa vida? Aí você vai perguntar, o que eu vou dentro? Mas vai desembaraçar a tua vida. É outra mulher, é outro homem. Mas não pode ser uma coisa forçada. Por exemplo, você, olhei, a Rosane me chamou. Vamos em São Paulo, não sei o que, para comprar não sei o que. Pergunta se eu quero ir. Não quero ir. Eu fico até fora da loja. Mas você acha que eu vou te ver? Não, vamos lá. Porque eu estou servindo a Deus ali atrás. Ela faz a Santa Ceia, ela corta o trabalho da igreja, ela liga para as irmãs, ela ora. Eu vou dizer, não vou. Não, vamos lá. Aí você vai dizer, pastor, você está feliz? Não estou feliz. Eu tenho que fazer. É isso que você tem que entender. Quando você entender isso, porque eu vejo aí, a minha vida não é minha. Ela vai lá, pega um monte de coisa, a mulher desce tudo, não vou para nada. Tá bom, vamos lá. Pô, falta muito? Estou mandando há 1 hora já. Vamos procurar um restaurante antes de o restaurante já fechou. Aí vai com aquela bolsinha, eu vejo de novo, fico olhando a moça, coitadinha da moça, vou botar tudo para baixo. Tomara que ela compre. Ah, amor, essa cor aqui. Aí estou lá fora, ela vem assim, vem aqui. Estou fora da loja, vem aqui. O que você acha desse vestido, dessa saia? Aí eu tenho que ser uma pessoa gordinha, eu achei mais bonitinha ela, sabe? Você não pode contrariar, eu estou trabalhando para Deus, eu sou servo de Deus. Aleluia. Então você tem que colocar isso na sua cabeça. Às vezes você quer fazer o que você quer, está errado. Por quê? Porque Davi não fazia o que ele queria. Aleluia. O próprio Moisés não fazia o que ele queria. José do Egito não fazia o que os irmãos venderam ele como escravo, deixaram ele na mão dos homens cambistas, foi vendido para outro país. Ele podia dizer, olha, esses meus irmãos são meus irmãos, não, são os meus inimigos. Mas a Bíblia diz o quê? Que passado o tempo, Deus vai dando um coração a ele e ele vai mudando. Você tem que entender, parar de achar que você é muito esperto, esperta, e que você faz o que você quer. É a pior coisa que tem. Sabe por que eu faço? Porque a Bíblia diz que Deus transtorna um caminho ímpio. Eu já passei coisas em que eu vi nitidamente que não era o diabo. É Deus. É Deus que faz isso. Então eu vejo algumas pessoas às vezes relutando em querer fazer acontecer. Eu falo assim comigo da minha experiência, vai apanhar muito. Por que vai apanhar? Porque você foi feito para entender o trabalho para Deus. Esse assunto é de interesse de Deus? Aleluia. A irmã Laura está aí, ela pode me ligar. Eu nunca vou mentir, irmã Laura, não dá para falar, não, eu estou aqui na rua, não dá para falar, irmã, mas depois eu falo. Mas por que eu volto? Eu olho atrás, eu vejo uma mulher vive orando, jejua, é conhecida de Deus, uma mulher abençoada, uma família abençoada. Vai eu entrar, não, irmã Laura, amanhã eu te falo, eu estou louco, eu não faço isso. Por
por causa de Deus. Então, quando você sai daqui, medita numa coisa. Você é resultado da obra que você contempla dentro de você. Se você é esse pouquinho mesmo, não espere muito, porque você é esse pouquinho. Você é esse pouquinho. Porque na verdade é o seguinte: Deus coloca para você em situações que são características de Deus. Por exemplo, eu andava com meus amigos. Minha mãe era empregada de casa de família. Eu aprendi a nadar olhando para as pessoas que eram campeão brasileiro de waterpolo, campeão brasileiro de natação. Eu nunca aprendi natação com ninguém. Eu olhava eles nadando e falava, Sérgio, assim. Aprendi a entrar no mar igual a eles. Eles eram o quê? Campeão brasileiro de waterpolo, campeão brasileiro de natação de peixe, golfinho, Eu só olhando, quer dizer, Deus falou, eu peguei uma carona naquilo. Quando eu ia para o lugar com eles, não, assim, nada tudo. Então nadava todo mundo, nadava com golfinho, nadava, que é a mesma coisa, borboleta, crau de costas. Eu nunca fiz uma escola. O que eu quero dizer para você é que você traz um entendimento maior quando você fala assim, quero fazer a vontade de Deus. Tudo que Deus pedir, você não está fazendo para Rosângela, você não está fazendo para o pastor, nem para o Eduardo, nem para o presbítero Douglas, você não está fazendo para ele, está fazendo para Deus. Então quando você sair daqui, você vai desenrolar um pouco a sua vida, porque você vai entender o seguinte, o poder paralelo está dizendo o quê? Está dizendo para eu não ir para a consagração. O poder paralelo da impiedade está dizendo, opa, vai para longe, está dizendo para eu inventar uma história para eu não ir. E você acostuma dizendo assim, não tem problema, pastor, mas Deus também não quer, né? Nós somos perfeitos. O discurso desses homens da antiguidade, e que tiveram os olhos cheios de Deus, é que eles buscam o perfeito. Na sua casa, você deve entender o seguinte, toda hora vai ter uma fomentação para inclinar para o poder paralelo prosperar. Que quer não sei o quê? Ah, não quero isso, não quero aquilo. Você tem que entender isso, por quê? Se eu deixo o poder paralelo, meu irmão, prosperar na minha vida, eu já estava fora da igreja há muito tempo. Por quê? Porque eu não ia admitir muitas coisas e dizer, isso não. Bom, mas espera aí. Eu só posso sair daqui a hora que Deus colocar um sinal. Eu não vou sair daqui se Deus não colocar. Então você deve entender que quando Jesus fala em João 14, ele corrobora essa palavra que eu li no Salmos 37:5. Então João 14, 21 é o que corrobora aquilo que o Senhor lê, a mesma coisa. Então a minha palavra, mas ele está falando da própria lei. Vou terminar em 2 minutos. Aí você tem aqui em João 14, no verso 21, é o que Jesus fala, a mesma coisa. Eu falei, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Olha o João 14, o que ele diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Mas veja bem, Aleluia! Deus é uma pessoa que não somente te conhece, mas ele se manifesta. Glória a Deus! Então quando você sair daqui hoje, você tem que entender o seguinte, não é Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido. É legal? É legal, muito legal. Mas entre a esposa e o marido, tem uma pessoa maior. Deus. Aleluia! E quando você começa a considerar isso, você começa a entender por que ele, você não está vendo que nós estamos respirando? Não tem nada aqui que possa fazer a gente respirar impedido. Porque Deus está aqui no negócio. Né? Colocou essa capacidade para as coisas mais paralelas. Então, quando nós entendemos o porquê das coisas, que elas vão prosperar, elas vão abençoar, você não vai ficar preocupado com muita coisa. Por quê? Porque Deus está na minha vida. E por que Deus está na minha vida? Porque eu estou seguindo os mandamentos. Eu não estou botando a mão no poder paralelo. O poder paralelo, irmãos, acaba com qualquer ministério. Seja de uma mulher, seja de um homem, acaba com o casamento, acaba com o noivado, acaba com o emprego. O poder paralelo entrou na tua vida, no teu emprego, você se torna uma pessoa mais antipática. Ao poder você fica, não, eu tenho que fazer, não tem que falar. Se você não tiver uma relação boa com Deus, eles vão devastando, é o poder das trevas. É por isso que Jesus foi enviado como Deus, para nos abrir os olhos. Olha o poder paralelo. Olha que olha o poder paralelo de responder a tua mãe. Não responde. Pastor, por que eu não posso responder minha mãe? Honra teu pai e tua mãe. Aleluia! Para que tudo te vá bem e seus dias sejam prolongados na terra.
Então, essas observações que eu acho que nós saímos aqui hoje, trazendo entendimento, não tem nada errado, porque Deus é tema. Às vezes, claro, irmão, toda regra tem exceção. Às vezes Deus pode fazer uma prova, uma coisa ou outra, mas no geral, eu fico olhando sempre para mim assim, não vacila. Por quê? Você não sabe que o julgamento é já? Então, o que eu quero passar para os irmãos não é minha vontade, mas a vontade de Deus. Irmãos, se tornem amigos de Deus. Se tornem mulheres íntimas de Deus, assim, Senhor, em nome do Senhor. Mas não porque Ele vai te salvar. Porque é uma pessoa admirável demais. Eu fico admirando Deus, irmão. Eu fico vendo as coisas que Ele faz, é uma coisa gigante. É muita coisa, essa justiça dele é uma obra que Ele diz assim: eu estou botando meu dedo, acabou, aquela mulher não briga mais, aquele homem não briga mais. Mas quem vai trazer a justiça dele? Os lavados e remidos que desejam dar continuidade à justiça que ele tem lá nos dias de Davi. Se Davi chegasse aqui hoje, o que vão fazer? A justiça de Deus está aqui nesse lugar? É a primeira coisa que ele ia falar. A justiça de Deus está nesse lugar, vocês praticam a justiça de Deus? Por quê? Se nós praticarmos, não tem problema. Mas se é o que a justiça humana, cada um faz o que quer, vocês vão morrer. Por quê? Que Deus não dá chance para o mal prosperar. Nós vamos louvar o negócio.